Ao longo dos anos, no ramo VTuber principalmente, vimos bastante ideias sendo apresentada aos telespectadores, principalmente transmitida pelos seus personagens, sendo eles aranhas, donas de uma grande árvore dimensional, meio demônios, kitsunes, botos cor-de-rosas, deusas do amor, vacas, dragões e etc. Porém, uma espécie, no qual a espécie que eu decidi trazer para o meu VTuber, no caso o meu personagem Joto, acabou deixando muitos dos meus inscritos intrigados, que olharam de cima a baixo meu personagem e ficaram meio estranhados quando ouviram eu dizer que meu personagem era um cavalo. Mundo do caralho! Começaram a criticar no modo de zoar ou caçoar do personagem. Tipo, por que você não escolheu uma criatura mais imponente, como um dragão, um demônio, um criador de mundos, um deus do multiverso, alguma coisa assim do gênero? Ou até mesmo, sei lá, um cachorro, que seria mais interessante? Bem, este vídeo vai servir para eu explicar meio que tintim por tintim, resumidamente, claro, porque hoje em dia o povo não aguenta ver 10 segundos de vídeo e já tá... Mas eu vou tentar ser o mais resumido possível. Se eu enrolar, aí enrolei. Enfim, vamos direto pro vídeo sem abertura. Atenção! Agora eu vou mostrar obras que me instigaram a gostar cada vez mais de cavalos. Então, se você se interessar por alguma dessas obras e quiser saber mais sobre, fique sabendo que agora vai ter uma chuva de spoilers. Então, se você quer evitar, sai do vídeo. Mas se você quer prosseguir, então é por sua conta e risco. Um filme de 2022, que foi produzido pela DreamWorks. A história foca em Spirit, um corcel do Velho Oeste, que é líder de um bando de cavalos selvagens, que acaba sendo capturado por domadores, que tentam lhe deixar preso junto dos demais cavalos em que ele encontra. Porém, ele conhece um humano legal, pela primeira vez um humano que sabe tratar dos animais e não quer apenas tê-los como montaria, mas sim tratá-los de uma forma mais amável e mais livre. Este homem é o pequeno Rio, que também é dono de uma égua chamada Chuva, por quem Spirit se apaixona. Após uma série de reviravoltas impressionantes, ele finalmente retorna à sua família junto de Chuva, enquanto Rio fica na sua própria aldeia, deixando ambos livres. As músicas são cantadas por Bryan Adams no original e no Brasil por Paulo Ricardo. A história desse filme é cativante, a animação é linda, apesar de ter uns efeitos 3D, que até para sua época estavam um pouquinho datados, mas o restante compensa muito bem isso e você sente um certo drama e também uma coragem da animação ao colocar armas de fogo, coisa que nem mesmo filmes da Disney possuíam. Em 2021 chegou a ser feito uma espécie de continuação. Muitos falam que é um reboot, mas na verdade é uma continuação, já que o filme segue a série Spirit Cavalgando Livre. O filme Spirit Untamed acaba focando dessa vez no filho do Spirit, Spirit Jr. Quer dizer, focando é meio forte, já que nesse filme de fato a protagonista não é o cavalo, mas sim uma garota que é apaixonada por cavalos. Esse filme, comparado ao anterior, não foi tão bem nas críticas, e isso é plausível, já que a história deveria focar no animal. No primeiro filme foca em um estilo de narração. Eles optaram por sair daquela linha dos animais falarem e apenas deixaram ele com as suas sonoridades normais, apenas tendo narrações para as vozes dos animais. Numa noite, algo novo aconteceu em nossa terra. Algo que mudaria minha vida para sempre. E assim, minha jornada começou. Neste novo filme, Spirit Jr. não fala de jeito nenhum. Ele é quase um coadjuvante da própria história. Mas no fim das contas, Spirit de 2002 ainda se mantém um ótimo filme e um dos que me fizeram começar a amar demais essas criaturas. Eu tinha esperado tanto tempo para correr livre, mas aquele adeus foi mais difícil do que imaginei. Nunca esquecerei daquele rapaz e de como recuperamos nossa liberdade juntos. Desenho de 2010, produzido pela Hasbro Studios e DHX Vancouver,
e tendo 9 temporadas e encerrada em 2010. A série conta sobre um pônei chamado Twilight Sparkle e como ela deveria aprender sobre a poderosa magia da amizade, como mensageira da princesa Celestia e também a sua irmã Luna, para então futuramente a substituir no cargo como princesa futuramente. A protagonista conhece e fica até o final da série com um grupo de amigas onde todas possuem suas tarefas designadas pelas suas marcas do flanco e desenvolvendo uma grande amizade ao longo. A série agradou muito ao público infantil e ao jovem adulto, já que não era infantiloide e abordava assuntos para que os adultos se identificassem e apreciassem a obra junto de suas crianças. A animação em Flash gerava preconceito no início da sua produção, porém notou-se que ela era feita com amor e ao longo das temporadas foi utilizada de melhor forma. Nunca vou me esquecer daquela luta à la Dragon Ball que a Twilight tem junto com o vilão Tyrek, que basicamente tem a aparência de um diabo, digamos assim. Esse desenho foi considerado das outras temporadas sagas gerações de My Little Pony aquele que teve as melhores críticas, os melhores desenvolvimento e as melhores tramas e também uma das que teve maior duração, gerando inúmeros produtos, jogos e por aí vai. Eu até cheguei a pesquisar sobre o faturamento que eles poderiam ter ganho, mas infelizmente não encontrei mais informações sobre. Esse de fato era um desenho que na infância eu não tinha vergonha nenhuma de dizer que assistia. Até porque com o tempo ele não agradou apenas meninas, mas sim meninas e meninos. Os dois lados foram totalmente abraçados pela obra, que terminou de forma épica e com um ótimo fechamento emocionante. Atualmente chegou uma nova geração, no caso a 5ª geração, porém essa não está com as críticas muito boas, já que ela se passa anos depois da 4ª geração e os personagens antigos nem sequer aparecem. A 4ª geração já foi indicada aquela que não vão conseguir fazer igual novamente, já que a atual mudou completamente a visão e também até as mensagens que tinham nela. Eu não posso comentar muito porque não cheguei a acompanhar nada sobre a geração atual, então não darei pitaco sobre algo que não conheço. Um filme de 2004, produzido por Casey Silver. A história conta sobre um mensageiro do exército americano do século XIX, onde tem um Mustang malhado chamado Hidalgo. Na jornada, Hopkins teve que enfrentar condições extremas, após aceitar participar de uma corrida de longa distância no deserto da Arábia, correndo por terríveis 5.000 quilômetros até o mar, enfrentando traições e desafios físicos, mas superou tudo com a resistência de Hidalgo, que quase morreu diversas vezes ao longo do filme. Contra todas as probabilidades possíveis, ele venceu a corrida, provando a resistência dos Mustangs americanos, após correr ao lado de cavalos árabes que já estavam aptos para aquele ambiente escasso. Após a vitória, Hopkins usou seu prêmio para salvar os Mustangs selvagens que estavam sendo exterminados e quase extintos nos Estados Unidos. Na vida real, Frank Hopkins foi um cavaleiro e corredor de longa distância americano que alegava ter competido em diversas corridas de resistência no final do século XIX e início do século XX. Até os dias de hoje são questionáveis os seus feitos, se eles eram verídicos de fato ou não, já que não houveram registros precisamente sobre as suas vitórias e nem na sua suposta e mais famosa vitória do deserto da Arábia. A questão é que, se é verdade ou não, temos que concordar que rendeu um ótimo filme. O drama, o CGI, o sofrimento que você vê ambos estarem longe de sua casa e num local onde eles praticamente não dominam nem um pouco, e tudo o que eles passam até finalmente cruzar a linha de chegada após tantos acontecimentos ruins. Esse filme me marcou na infância por eu ter visto algo tão impressionante quanto menor. Eu simplesmente amei o Hidalgo, a resistência dele, as trilhas sonoras, tudo. Eu acabei meio que largando o Hopkins pra lá. Eu sei que de fato ele carrega a história, afinal o cavalo não vai ficar falando no filme, né? Mas em geral eu peguei um amor pelo Hidalgo. Seja se ele fez esse feito da real ou não, o filme ainda continua uma joia rara que vejo pouquíssimas pessoas comentando hoje em dia.
Basicamente é como se para elas esse filme infelizmente não existisse. Corre livre. Um filme produzido pela Disney em 2010, contando a história de um puro sangue inglês avermelhado chamado Secretariat, que está nas mãos de Penny Tanner, uma mulher que luta para que sua fazenda continue em sua posse, assim como o cavalo que corre em corridas de cavalo dos anos 70. Um animal surpreendente que conquista diversas vitórias, mas também algumas derrotas que colocam ainda mais a corda no pescoço de sua dona. Na corrida decisiva, onde não poderia sequer pensar em perder, o Garanhão realiza os impossíveis e surpreendentes 31 corpos de distância dos seus adversários. E até os dias de hoje, esse recorde não foi batido. Na vida real, Secretariat foi estudado até sua morte em 89 e foi descoberto que seu coração era mais pesado e maior do que o normal. Além de sua estatura de 1,68 m, possuir uma resistência que o tornava um cavalo simplesmente insuperável e o mais forte do planeta. Até hoje ele é considerado o cavalo mais veloz e mais famoso no planeta no mundo das corridas. Atualmente não tivemos nenhum outro cavalo com uma genética próxima de Secretariat. Há outros cavalos históricos com um instinto e até mesmo com uma garra de vencer parecida com a do nosso herói, porém não chegando nem perto de seus feitos. Suas ferraduras chegaram a entrar em um leilão onde a discussão foi totalmente demorada só para ver quanto preço seria colocado em cima delas. Esse é um dos meus cavalos de corrida, se não o cavalo de corrida favorito para mim. Toda a história, a superação e a incrível vitória dele que rendeu esse ótimo filme, que infelizmente a Disney tacou para escanteio, tipo, nem as músicas devem conter direitos autorais, é algo que me deixa triste, mas não importa. Se na vida real essa belezura existiu, marcou história e tem até hoje seu reconhecimento, então para mim ele continua sendo, como chamavam ele na sua época, Big Red. Secretário, vencedor, 31 corpos de vantagem! Porém, ainda não acabou. Afinal, eu também curto animes. E se vocês se perguntam se existe algum anime de cavalo, bom, produzido em 2018 pela PA Works, Studio Kai e Sai Games Pictures, além de um jogo mobile em 2022, que se tornou o terceiro jogo mais jogado na classificação do Mobile Games Worldwide, arrecadando 965 milhões de dólares em 10 meses. O anime possui 3 temporadas até o ano de 2023, além de um filme e 2 spin-offs e claramente a adaptação em mangá. A história conta sobre garotas cavalos que desejam superar seus limites e serem corredoras relembradas tanto no Japão quanto mundialmente. Cada temporada foca em uma ou duas personagens principais que englobam subtramas e momentos engraçados e de puro drama. A obra é escassa de ecchi e o mais interessante é que 90% de seus personagens são inspirados em cavalos de corrida japoneses que existiram na vida real e que fizeram história por lá, que torna o conteúdo adaptado para o anime muito interessante e divertido de se acompanhar. Você pode achar na internet várias comparações e demonstrações, principalmente na inspiração para os designers, quanto em algumas cenas que de fato aconteceram. Um exemplo é Toukai Teiyo. Essa personagem na primeira temporada serve mais como coadjuvante. Na segunda, ela é basicamente a protagonista junto com Mehiro McQueen, onde ambas tentam se superar em corridas regionais. Porém, Toukai Teiyo acaba sofrendo 3 lesões na perna e decide se aposentar. Porém, antes de se aposentar, ela acaba fazendo uma corrida histórica após ter sofrido muito a temporada inteira
e acaba vencendo finalmente. E o mais engraçado é que toda essa história aconteceu também na vida real. Uma Musume tem personagens incríveis. Após eu assistir essa série e o amor que o Japão tem sobre ela e todos os seus conteúdos derivados, eu comecei a ter um amor ainda maior pelo meu próprio modelo VTuber. Eu mostrei esses, porém tem muitos mais exemplos que eu poderia ter citado. Porém, como eu não quero que o vídeo fique gigante e seja apenas um vídeo mais para eu respirar e também compartilhar esses meus gostos com vocês, então ficaremos por aqui. Eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam, comentem no vídeo se possível, compartilhem e nos ajude a chegar nesse ano até os 1000 inscritos. Afinal, o canal não foca apenas no React, mas em conteúdos diversos. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Joto, fundador dos RealiTubers, encerrando mais um vídeo. Até a próxima! VTuber é mais que um simples projeto, é uma oportunidade que não pode se desperdiçar.